A fidelidade sempre vale a pena. Gênesis 37, 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39. De Gênesis, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora, observe o versículo 2 com atenção. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Fala comigo, José era bonitão. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, fala comigo, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto
e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a mesma história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas eu gritei por socorro. Ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, obrigado, primeiro pela tua presença, primeiro pelo teu Espírito, mas obrigado também por esta palavra que já fala conosco. Senhor, que nesta noite o Senhor tenha liberdade de tratar de cada coração aqui, e que durante, Pai, a ministração desta mensagem, o teu Espírito Santo se encarregue de nos ensinar. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento. Eu oro também, Senhor, por pessoas que aqui estão com dor. Ou talvez você que nos assiste de casa, que está enfermo. Eu repreendo esta enfermidade, esta dor, em nome de Jesus. Declaro cura sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa história, ela é muito conhecida, eu mesmo já ministrei tantas vezes sobre esse texto. A história de José do Egito é uma história de fidelidade. E eu gostaria aqui nesta noite de usar José como um instrumento para nos ensinar sobre a fidelidade. E principalmente nos ensinar que a fidelidade sempre vale a pena. Irmãos, muitas vezes nós não somos fiéis, e aqui eu não desejo entrar em circunstâncias de coisas do dia a dia que nós não somos fiéis, mas na grande maioria das vezes nós abandonamos a fidelidade, a lealdade, porque nós encontramos justificativas para não sermos fiéis. É mais ou menos aquele menino, adolescente, que está lá na escola e foi provocado e levou um soco.
E depois que ele levou um soco do colega ou um empurrão, ele revidou. E aí depois alguém vai pedir para ele: por que você bateu no teu colega? É porque ele bateu primeiro. Então a fidelidade, normalmente ela se afasta da nossa vida, porque nós encontramos motivos dentro de nós para justificarmos essa falta de fidelidade. Eu já mesmo atendi diversos casais que tiveram problemas de infidelidade conjugal. E não em todos, mas numa grande maioria, depois que um descobriu a traição, o que ele fez? Traiu também. E as coisas só pioraram. Eu me lembro de um episódio que eu tive no trabalho de um grande amigo que me traiu. E aquilo doeu muito. Talvez você lembre-se de circunstâncias de alguém que você confiava muito e de repente te mordeu o calcanhar. Eu quero dizer a você que Jesus, ele escolheu 12 pessoas para serem os amigos mais íntimos dele. E um deles foi lá, bateu na porta nas autoridades dos judeus e disse: quanto que vocês vão me dar para que eu o entregue? A gente vai te dar 25 moedas? 20? 30 moedas? Esqueci a quantidade. Obrigado. Vamos te dar 30 moedas. Jesus escolheu tão bem que ele escolheu um cara que, quando estava lá na porta do palácio, veio a mulher, Everaldo, e falou assim: tu não é um deles? Eu não. Jesus sentiu na pele aquilo que nós chamamos de infidelidade. Tem uma frase por aí que as pessoas dizem que o cachorro, é o melhor amigo do homem. Já ouviram isso? Né? Mas por quê? Você pode chutar ele, você pode até maltratar ele, você pode esquecer de dar comida, água para ele. A hora que tu chega em casa, o rabinho dele, ele está lá abanando o rabinho. Aí tu vai lá, faz um carinho nele, e é como se nada tivesse acontecido. Mas nós não somos assim. Eu e você não somos assim. O nosso sentimento, ele, em função da nossa natureza caída, ele tende a não ser assim. Ele tende a nos gerar um sentimento de vingança. Ele tende a gerar em nós um sentimento de que, eu posso não ser mais aquele que eu era, porque fizeram isso comigo. No texto que a gente estava lendo, a Bíblia diz que José, ele não quis nem chegar perto da mulher. O texto diz que ele não ficava onde ela estava. Ele procurava não ficar nem perto dela e nem falar com ela. José sabia que ele era homem. E ele sabia que a fidelidade dele a Deus e ao seu Senhor dependeria também das decisões que ele tomasse no dia a dia. Então ele, sabendo que a mulher queria se deitar com ele, o que ele fazia? Olha, eu não vou nem ficar perto, não vou nem ficar no ambiente que ela está. Isso é uma coisa tão importante, irmãos, não só para aqueles que às vezes ficam comendo mosca, dando mole. Você está lá no teu ambiente de trabalho e tem uma pessoa que está, vou usar um termo chulo aqui, me perdoem, está se fresqueando. Né? Conhece essa expressão? Se fresqueando. Se fresqueando é o que? É um adjetivo, é uma circunstância, né? Não, adjetivo não. Ele é uma circunstância, uma prática de quem tem
um adjetivo de ser fresco. Então o cara, ou a mulher, ou o homem, sei lá, fica lá se fresqueando. E tu é casado, tu é casada. O que tu faz? Não, eu sou fiel à minha mulher. Fica lá no ambiente onde é que está essa pessoa. Daqui a pouco, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura. Tu não é o super-homem. Então, se tem alguém se fresqueando perto de ti, isso não diz respeito a você, não fique nem onde é que está essa pessoa. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai tentar encontrar circunstâncias justificativas para dizer que você não foi fiel por isso. Irmãos, Deus é fiel sempre. A fidelidade dele não muda. Deus, ele é fiel. E outra, muitas vezes nós nos desencontramos da nossa fidelidade para com Deus, ou para com os irmãos, para com os homens, para com as autoridades, porque nós achamos que as coisas estão demorando demais. A grande maioria daqueles que estão presos lá por roubo, tráfico de drogas, assalto, é porque eles quiseram adiantar o processo de ficar rico. Eu gosto muito de assistir aquela série que passa lá, Fronteira 24 horas, não sei quem gosta de assistir. Eu gosto de assistir aquilo e, irmãos, quando vem a polícia e prende, vê na mala, ou vê no carro, vê um lugar, aí o cara começa a chorar. E outro dia vi uma reportagem de um caminhoneiro, um senhor de uns 55, 60 anos, surrado, abatido do trabalho. Aí o guarda parou e tal, ele começou meio que gaguejar, subiram na carga de milho, tinha 3 ou 4 mil quilos de maconha. Ele começou a chorar e o guarda pediu para ele: senhor, por que o senhor fez isso? Com respeito pediu. Ele disse: olha, meu senhor, eu trabalho a vida inteira, não sobra nada. E me ofereceram. Mas como te ofereceram? Eu estava lá num posto em Guaíra. E chegou um rapaz e falou: você vai ganhar 10 mil reais para levar essa carga até tal lugar. E ele disse: olha, eu não ia conseguir ganhar 10 mil longe. Não sei, suponho que ele deva ficar 5, 10 anos preso. Então, muitas vezes, irmãos, nós justificamos as atitudes que afastam a nossa fidelidade, porque nós, na verdade, não temos paciência de esperar. Amém? E aí eu quero afirmar uma coisa: fidelidade sempre exigirá grandes doses de paciência. Logo, quem não consegue esperar, quem não consegue tolerar, dificilmente será fiel. Eu conheço pessoas que trabalham na linha de produção da Frimeza, que tem um salário de 8, 9 mil reais. Linha de produção. Há quanto tempo estão lá? Quase 30 anos. Quanto eles ganhavam quando começaram? Talvez o que ganha hoje alguém que vai começar a 1.500, 1.800 reais. Talvez você que tem aí tantos anos, estou lembrando do Paulo agora. Quantos anos você tem de empresa, Paulo? 27 anos o Paulo tem. Profetizo que tu vai ganhar muito mais do que isso. Em nome de Jesus. Levanta a mão para o Paulo lá. Fala: você vai ganhar mais de 8, Paulo. Ele ficou com medo que eu ia falar que ele ganha 10. Não sei quanto o Paulo ganha.
Mas usando o exemplo do Paulo, 27 anos, irmãos. E eu tenho certeza que o Paulo poderia vir aqui contar muita história de alguém que chegou lá na empresa e trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 1 ano, queria ganhar o mesmo que ele ganha, sem saber o que ele sabe. Desculpa o que eu vou falar, sem engolir o sapo que ele engole. Mas ele está lá. Então, quem não tem condições de ser paciente, quem não tem condições de tolerar as coisas, esquece da fidelidade. Ele encontra suposições, justificativas, ele encontra algo para enraizar no seu coração, para dizer, eu não vou ficar esperando. Por que o povo joga na loteria? Eu quero contar aqui, depois a gente vai aprofundar um pouquinho, o horário está adiantado, mas eu prometo que a gente vai embora logo, tá? Eu quero contar aqui, 1, 2, 3, 4 historinhas de 4 pessoas da Bíblia. Primeiro, Moisés. Irmãos, Moisés, primeiro que não era para nem ter ficado vivo. A parteira não matou, a mãe não matou, e para não matar, botou no cestinho, largou no rio, e foi a filha de Potifar lá, e olhou, o filho de um hebreu, vou levar para o palácio. Levou para o palácio, e ele cresceu no palácio, ele aprendeu a ciência do Egito, mas ele era hebreu. Fala comigo, estava no sangue. E quando ele tinha 40 anos de idade, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez com o egípcio? Matou e ficou com medo de ser descoberto e fugiu. Irmãos, o que a gente lembra é de um episódio que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, não é nem dele, do seu sogro, Jetro. E aí ele olhou para um arbusto, e ele viu que o arbusto ali tinha uma chama, mas a chama não queimava o arbusto. E ele chegou perto para ver o que era. E Deus começa a falar com ele. Deus começa a dizer a ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ali estava a presença de Deus, e Deus dá uma comissão, faz um comissionamento, dá uma ordem para ele, fala: Moisés, eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito. E por mais que ele tenha dito, não, eu sou duro de fala, eu não consigo falar direito, Deus foi insistindo, não, eu vou mandar o teu irmão Arão vir para cá, ele vai te ajudar, e toda aquela história, enfim, ele tirou ou não tirou o povo do Egito? Tirou, irmãos. Ele ia lá para o palácio e ele dizia sobre as pragas, e as pragas vinham. Ele foi lá avisar os hebreus: olha, é o seguinte, vai matar um cordeiro sem defeito, vai passar o sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte vai passar, e a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro não será atingida, mas a casa que não tiver vai morrer. Morreu ou não morreu? Livrou ou não livrou? Esse era Moisés. Quando saíram, então, ele viu o exército vindo atrás, ele levantou a sua mão, e o que aconteceu com o mar? Se abriu. É gostoso a gente ver como Deus usa os homens. Sim ou não? Pois eu quero contar para você que ele ficou lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, por 40 anos. Quando Deus chama Moisés, ele tinha 80. Quando ele fugiu para o deserto, ele tinha 40. Eu vou dizer a você, se ele não tivesse permanecido como ele era diante do Senhor, não quero aqui duvidar da soberania de Deus, mas eu acho que Deus não tinha levantado Moisés, não. Fala comigo, ele se manteve fiel. Quanto tempo ele esperou? 40. Olha só,
Davi, quando estava lá na casa do pai dele ainda, e chega o profeta Samuel na casa dele, e ele inclusive estava esquecido, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Ele era um pupsier. Faz tempo? Pupsier. Ele era um guri. 17 anos. E aí vem o profeta, derrama óleo na cabeça dele, o Espírito Santo se enche. Aí a gente lembra de Davi matando o gigante. A gente lembra de Davi sendo coroado. Irmãos, ele foi ser coroado com 30. Significa que de 17 para 30, ele foi humilhado, ele foi perseguido. Ele recebeu promessa de morte. Os irmãos ficavam falando mal dele. As coisas não acontecem para a noite para o dia. João Batista começa o seu ministério com mais ou menos 30 anos de idade. Mas até ele começar o seu ministério profético ali no deserto, a Bíblia diz que ele era nazireu. Ou seja, ele vivia uma vida, o nazireado dele, até que então ele começa a entregar uma mensagem de arrependimento, começa a convidar as pessoas a se arrependerem, e começa a ministrar o batismo do arrependimento. E o que dizer então do próprio Jesus, que morava numa casa em que nem os irmãos acreditavam nele? Irmão, Jesus, ele não saiu do ventre de Maria e já começou a pregar, profetizar e fazer milagre. Não, o ministério dele começou com aproximadamente 30 anos. 30 anos. José, irmãos, eu vou falar no final. José, ele foi vendido como escravo entre 16 e 18 anos. E ele se torna governador do Egito quando tinha 30. Então, mais um exemplo de alguém que ficou 13 anos esperando. Esperando aonde? Na sala de espera com ar-condicionado? Esperando com alguém vindo trazer cafezinho? Vai servir um açaí com granola para você, enquanto você espera? Gostaram dessa, não? Hã? Ó, Paulinho, seguinte, enquanto tu não ganha 12 mil lá, eu vou servir para você um açaí, vamos botar os ingredientes com leite ninho, granola, leite condensado, morango, né, uma aguinha gelada. O ar tá bom para você? José não esperou nessa sala de espera. Onde é que ele esperou? Irmãos, ele era escravo, mas ele continuou sendo fiel. Irmãos, Moisés continuou sendo fiel, Davi continuou sendo fiel, João Batista continuou sendo fiel, Jesus continuou sendo fiel. Irmãos, a fidelidade sempre vai valer a pena. Sempre. Eu faço aqui um compromisso com vocês de trazer uma mensagem, a fidelidade sempre vai valer a pena, parte 2. Não vou ter tempo de falar tudo hoje, mas eu quero concluir essa palavra, pedindo a você que vá lá para o capítulo 41. Gênesis 41. Versículo 4. Marquei errado. Só um instantinho. Amém.
41, versículo 11 em diante. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado na minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, ele apresentou-se a Faraó. Irmãos, ele estava preso, e lá na prisão foi colocado junto com ele o copeiro do rei e o padeiro do rei. E certa noite eles tiveram um sonho cada um, e José interpretou o sonho. José disse ao copeiro: em 3 dias você vai ser restituído ao teu cargo. E José disse ao padeiro: em 3 dias você vai ser morto pelo faraó. Passou 3 dias, o copeiro foi restituído, o padeiro foi morto. Mas José fez um pedido ao copeiro: lembra de mim quando você estiver de volta ao palácio. Mas o copeiro não lembrou. Passaram anos, e o faraó teve um sonho. O sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas cheias, das espigas mirradas. E chamou um mago, chamou um adivinho, chamou uma pessoa que conhecia, chamou mais um, e ninguém pôde interpretar. Até que o copeiro se lembrou de quem? De José. E ele disse para o faraó: olha, quando eu estava preso, teve um homem lá que estava comigo, e a gente teve 2 sonhos, e o que ele interpretou se cumpriu. O faraó disse: manda chamar esse homem. Inclusive a Bíblia diz que eles foram depressa. Fala comigo: depressa. Depressa, depressa, depressa. Chegaram lá na cadeia, na prisão. Quem que é José aí? Levanta sua mão. Fala: eu. Aí, ó. Vou falar de novo, tá? Quem que é José aí? Isso. A Bíblia diz que José não falou assim: olha, me dá um tempo para jejuar, me dá um tempo para orar, me dá um tempo para me purificar, e aí depois eu vou me apresentar a Faraó para ver se eu consigo interpretar o sonho dele. A Bíblia diz que José apenas se barbeou e trocou de roupa. E ele vai e se apresenta ao faraó. O faraó conta o sonho, ele interpreta o sonho. E o resto você já sabe, ou vai ouvir na parte 2. Ele se torna governador do Egito. Escute o que eu vou te falar. O rei vai te chamar um dia. Ele vai me chamar, ele vai nos chamar. E esse dia pode ser daqui a alguns anos, mas pode ser hoje. E quando ele chamar, nós precisamos estar prontos. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. José apenas fez a barba, trocou de roupa e foi lá e interpretou o sonho. Ele estava pronto, mesmo preso injustamente. Tem alguém que está te perseguindo? Você está triste com alguém da tua família? Tem coisas que estão te deixando tristes. José tinha todos os motivos para estar triste também. Ele tinha todos os motivos para dizer que Deus o havia esquecido, abandonado. Mas ele não fez. A fidelidade dele continuou viva.
Você pode ficar de pé um pouquinho? Vamos encerrar. Será que a gente pode cantar "Quão grande é o meu Deus"? Não vou convidar você para vir aqui na frente, mas eu vou convidar você a fazer a tua oração aí onde você está. Como está a minha fidelidade? Você tem pensado em desistir? Você tem pensado em quebrar uma aliança que você fez um dia? Um dia eu fui aconselhar uma pessoa da minha família que estava passando por um problema no casamento. E eu disse para essa pessoa, me lembro como se fosse hoje, faz uns 5 anos. Eu disse para essa pessoa: perdoa. Não, porque ele fez isso. Eu sei. Porque ele está errado. Eu falei: eu sei. Não estou dizendo que ele está certo. Mas perdoa. Tu vai se arrepender. Não, porque eu não quero mais ver, não quero mais saber. Eu disse de novo: perdoa. Porque quando você vê ele com uma outra pessoa, você vai descobrir que você o ama. E você deveria ter perdoado, e aí vai ser tarde. Perdoa. Ela não perdoou. Pediu o divórcio. Passado alguns meses, o marido foi para um outro relacionamento, constituiu outra família, e por 4 vezes ela tenta o suicídio. Pela misericórdia do Senhor não conseguiu. Mas vive triste. Vive triste por não ter perdoado. Pastor, não é fácil perdoar. Eu sei que não é. Mas se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, o Pai do céu também não nos perdoará. Não sou eu que estou dizendo isso. Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6. Inclusive Jesus, quando vai ensinar um modelo de oração, que é o Pai Nosso, ele deixa muito claro isso. Você veio aqui nesta noite para ouvir esta palavra e para receber uma palavra de ânimo. Se alguém te traiu, se alguém te fez mal, perdoa. Mantenha-se fiel a Ele. Guarde todo rancor, guarde todo ódio. Permita que o Espírito Santo enche teu coração de alegria. Você pode fechar teus olhos um pouquinho? Feche teus olhos e fala com Deus agora. É Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, é santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradar.
Pode levantar suas mãos. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, o profeta Isaías escreve: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Irmãos, o que Deus precisa para fazer uma coisa nova na tua vida é a tua fidelidade. O que Deus precisa para fazer uma coisa nova na tua vida é da tua fidelidade. Não fique remoendo coisa antiga. Não fique remoendo acusação, blasfêmia. Não fique permitindo que isso fique contaminando teu coração. As coisas antigas têm destruído os lares, têm destruído os casamentos. Não fique trazendo à tona coisas que você já perdoou. E se você ainda não perdoou, perdoe. O próprio Senhor diz: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo recado nesta noite. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, pela mensagem do teu Espírito Santo. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui agora, orando comigo. Todos aqui, Pai, nós estamos com a mão no nosso coração e pedindo, Pai, que se há algo aqui dentro, se há algo que eu tenho guardado ainda, que tem remoído, Pai, se há algo que está aqui no meu coração, que eu tenho usado como justificativa para não me manter fiel, Senhor, que o Senhor tire agora, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que muitos aqui foram feridos, ou são feridos ainda durante a sua vida. E eu sei também, Pai, que muitos desses ferimentos vêm de pessoas de dentro de casa. Nos ajude a perdoar. Nos ajude a sermos mansos. Nos ajude, Pai, na nossa falta de fé, assim como pediram os apóstolos. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de paz. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo em que você estará livre de todo ódio, de todo rancor. E principalmente, eu profetizo sobre a tua vida um tempo de fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua semana. Se você pode ainda, ore com alguém que está aí perto de você. Procure alguém. Encerre esse culto orando com alguém. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.